Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai ser tênis. Novamente, vamos falar de tênis, vamos falar do Big Three, do trio máximo da história do tênis: Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, o Djoko está prestes aí a jogar a quartas de final do Australian Open 2022, 23, desculpem. Rafael Nadal foi eliminado na primeira rodada com problemas aí no pé, que já é um problema crônico que ele teve a vida inteira e que nos últimos anos naturalmente vem acusando. E o Federer já se aposentou, né, no final do ano passado, na Laver Cup, depois de algumas tentativas mal sucedidas de retorno ainda em 2022 e em 2021 tendo feito algumas boas partidas, mas sem a consistência necessária para atuar nesse primeiro nível. E a discussão, né, entre os três, quem é o melhor, quem é o maior, quem é o mais importante, quem teve mais dificuldade, né, sempre aconteceu. Eu respondi num vídeo recente que eu acredito que o Djoko já se estabeleceu, sim, como o melhor de todos os tempos, porque ele atingiu um nível de performance, né, numa idade contra adversários em contextos, em situações em que ele repetidamente foi bem sucedido, né? E, portanto, alguém que atue, ainda mais num esporte, que eu também já fiz outra resposta, né, das várias perguntas, uma das perguntas que eu havia feito foi com relação a qual o mais completo, o melhor dos esportes. Eu falei do tênis, né? Então, um esporte de tão alta performance, individual, muito distintos, e você é bem sucedido em tantas épocas diferentes, né? No caso ainda mais como o do Djokovic, que teve twists na carreira tão significativos e dois deles enfrentando Rafael Nadal e Roger Federer em altíssimas condições de atuação, ele merece sim essa alcunha, né? Falta muito pouco para ele também condensar nos números, né? Então ele já é o the best, na minha visão, e em breve vai chegar aí a se tornar o the biggest. Mas eu entendo que como the greatest ele não vai se firmar, porque esse posto é do Federer, e também uma das razões pela qual o Djokovic merece a alcunha de melhor de todos os tempos é porque ele teve os padrões estabelecidos pelo Federer para superar, né? Não apenas o próprio Federer, mas uma série de outras coisas estabelecidas pelo Federer, direto ou indiretamente, que colocam o Federer como the greatest of all time, mas que, em razão disso, também colocam o Djokovic como the best of all time. Mas o tema que eu quero abordar aqui hoje é qual teria sido, qual terá sido, qual foi o melhor Grand Slam, né? O mais significativo Grand Slam vencido por eles, né? Um de cada um, e aí desses qual seria o principal. Eu resolvi elencar em duas categorias. Uma daquele mais impressionante, no sentido de ter sido mais dominante, de ter sido um display de performance quase inacreditável, vamos colocar assim. E o outro também inacreditável, mas no sentido de dificuldade, de superação e de ter sido a vitória mais significativa, vamos colocar assim, dadas as circunstâncias por eles enfrentadas, né? Então, nós vamos estabelecer essas duas categorias e, a partir disso, a gente chega numa conclusão, aí, pelo menos, a priori, qual terá sido o principal. Vamos começar, então, falando do Federer. Eu acho que, em termos de display de performance, nós temos que remontar realmente ali o período em que ele foi número um do mundo de forma consecutiva, né? De 2004 a 2008. Que não significa que depois disso ele não tenha realizado exibições das mais mágicas, absurdas e dominantes também. Como é o caso, por exemplo, do Wimbledon de 2017, no qual ele foi campeão sem perder nenhum set também, né? Mas aí uma série de outros fatores que colocam o período 2004 a 2007, especialmente,
como o mais dominante e absurdo dele, né? Quando nós tratamos aqui no canal sobre a maior temporada individual da história do tênis, a temporada de 2006 do Federer foi escolhida como a máxima dele, né? Sendo que em 2004, 5, 6 e 7 ele havia obtido números em termos de vitórias, de grandes slams vencidos, de títulos, de finais participadas, performance no ATP Finals também, todas as quatro nível altíssimo, né? Mas das quatro, a de 2004 e 2006 chegam mais alto e a de 2006 foi escolhida. Porém, quando se trata dos grandes slams exclusivamente, eu acredito que o período de 2004 e também de 2007 foi o que mais ele colocou performances absurdas. Eu escolheria dois aqui, né? O US Open de 2004 e o Australian Open de 2007, né? O Australian Open de 2007, exemplo de Wimbledon de 2017, ele também não perdeu nenhum set. E fez algumas das suas vitórias mais emblemáticas, como a semifinal diante do Roddick, na qual ele dá uma entrevista totalmente resignado, uma entrevista que parece muito aquela do José Mourinho, em 2011, quando o Real Madrid perde de 5-0 para o Barcelona e o Mourinho faz aquela frase famosa, né? Uma vitória fácil de digerir. E todo mundo dizendo que ele estava, na verdade, blefando ou sendo irônico. Mas o que ele quis dizer é que é uma vitória fácil de digerir porque o que aconteceu do outro lado foi muito fora da curva. Então não houve um erro, não houve uma falta de tentativa, um baixo índice de tentativa e acerto, e sim o que aconteceu do outro lado foi fora da curva, né? Lá especialmente aquele Barcelona, né? Xavi, Iniesta, Messi, Davi Villa no ataque e sobretudo a performance do Messi foi muito fora da curva, né? Aliás, 2010, desculpa, não foi 2011, foi na temporada 2010, 2011, mas em novembro de 2010. Inclusive, há um vídeo muito famoso no YouTube que diz os 7 maiores minutos da história do futebol. São 2 vídeos com esse título. Um deles, e aí são 3 minutos, desculpem. Brasil e União Soviética em 1958 na Copa. E este de 2010, Barcelona e Real Madrid. Então, por aí vocês já vão tendo uma noção mais ou menos do que aconteceu. Eu vou deixar esse vídeo na sugestão aí no link da descrição. Mas no US Open de 2004 também o Federer realizou uma performance absolutamente fantástica, sobretudo na final, com 2-6-0, né? Ele aplicou uma bicicleta chamada assim no tênis, diante do Lleyton Hewitt, 6-0, 7-6 e 6-0. Então, o Lleyton Hewitt, que ainda naquele momento era um dos maiores do mundo, né? E o Federer fez esses 2-6-0 numa final, um feito raríssimo. Se colocar aí nas finais, 6-0 acontecem, mas duplo 6-0 é muitíssimo difícil acontecer numa final e naquele dia acontecer. Mas se eu for escolher as maiores, para o outro lado, né, os maiores feitos do Federer, eu vou ter que pegar outros 3 exemplos, né? Em Wimbledon, 2012, a vitória dele é muito emblemática porque era um momento que o Djokovic estava no número 1 do mundo, ele, Federer, estava já sendo bastante questionado, e ele enfrenta o Djokovic na semifinal e na final o Murray, né? O Murray que naquele ano venceu logo na sequência, né, o US Open, ele vence o seu primeiro Grand Slam. Foi o ano em que os 4, cada um deles venceu um, né? Djokovic vence na Austrália, Nadal em Roland Garros, Federer em Wimbledon e Murray no US Open. Então foi um ano bem dividido, né, de fato. Se teve muitas variáveis ali. O Nadal conseguiu quebrar a sequência de vitórias do Djokovic, mas ainda assim o Djokovic, salvo engano, terminava aquele ano em número 1, né? Então o Federer venceu o número 1 do mundo na semifinal e foi a última vitória dele sobre o Djokovic em Grand Slams e a única em Wimbledon, né? Ele venceu no US Open 3 vezes, venceu também no Australian Open e em Roland Garros uma vez, cada um desses. Roland Garros uma vez, Australian Open uma vez, 3 vezes no US Open e uma em Wimbledon. Então também é muito significativa por causa disso. E contra o Murray, né? Ele vence
após, ou antes, no caso, de ter perdido a final no mesmo Wimbledon pelas Olimpíadas, né? Então foi um ano em que ele enfrentou dois caras que estavam em altíssimo nível de performance. E ele estava num momento que ele estava sendo questionado, já havia passado dos 30 anos, muitos davam como certa aposentadoria dele ali. Em 2013, de fato, ele chega a flertar, não com a aposentadoria, mas com um retire, por um período, pelo menos, para voltar, né? E aí, em 2014, 15, ele consegue recobrar essa performance. Em 2016, ele precisa, de fato, ficar afastado. Em 2017, ele volta atua em altíssimo nível. 2017, 18 e 19, até que aí vem para a aposentadoria, como nós falamos no início do vídeo. Então, foi muito emblemática aquela vitória, aquele título dele em Wimbledon, né? Ele também superou ali, de fato, o Pete Sampras em títulos em Wimbledon, recobrou o número 1 do mundo por um período e por aí vai. Então foi muito significativo. 2017, né, a famosa vitória diante do Nadal, muitos simbolismos, ele voltando de uma quase aposentadoria, vencendo o Nadal no Australian Open, a forma como ele teve que enfrentar aquela campanha, né, contra o Nishikori na quarta rodada, contra o Wawrinka na semifinal e contra o Nadal, jogos de 5 sets, jogos que ele poderia facilmente ter perdido ali, porque foram grandes performances dos seus adversários. Então é absolutamente emblemática, talvez seja mais simbólico, né? Mas tem Roland Garros 2009 também. E eu vou escolher esse porque, apesar dele estar num momento físico muito bom ainda, né? Pensando assim, temos a priori, né? 28 anos de idade, mas ele vinha também daquele período, 2008, em que ele enfrentou uma doença chamada mononucleose, precisou se recuperar. Mentalmente também vinha destruído por algumas vitórias do Nadal diante dele, sobretudo a última, no Australian Open, naquele ano, 2009. Vinha com a barreira de Roland Garros, que era muito questionado, pelo saibro, pelas vitórias do Nadal significativamente de 2005 a 2008 de forma consecutiva, e também para igualar o Pete Sampras, né? Então era uma série de coisas que ele precisava enfrentar e superar naquele momento. E não bastasse isso, ele tem também nessa campanha jogos homéricos contra, especialmente, Tommy Haas, acho que foi na quarta rodada, e contra o Del Potro na semifinal. Jogos em que ele esteve muito próximo de ser eliminado. Contra o Tommy Haas abre 2-0 e ele vira para 3-2. Contra o Del Potro, 1-0, 1-1, 2-1 para o Del Potro, ele consegue uma virada também épica. Então ele, apesar do Nadal ter sido eliminado cedo ali, né, pelo Soderling, o Federer não teve caminho fácil de forma alguma, inclusive com adversários que futuramente e anteriormente já haviam vencido, então caras de altíssimo calibre também, né, Tommy Haas, um cara que as lesões o fizeram menor do que ele foi, mas que no talento era absurdamente bom, e o Del Potro, pouco precisa ser dito, né? Talvez tenha sido mais do que Wawrinka e do que o próprio Murray, o que mais chegou próximo de, no seu dia, naquele momento, num período, enfrentar de fato de igual para igual Federer, Nadal e Djokovic. Então eu escolho esse como o mais significativo, mais simbólico do Federer, mas não vai ser a nossa escolha principal para o maior Grand Slam vencido pelos três, né? Falando de Djokovic, Djokovic, assim, exemplo do Federer, quando eu falei de 2004, 2007, o Djokovic teve alguns períodos também muito dominantes, sobretudo a fase de 2011 até meados de 2012, e também o período ao longo de, de meados de 2014 até a primeira metade de 2016. Esse período dele foi um completo absurdo. Vai valer um vídeo exclusivo sobre essa temporada, uma análise de Federer e Djokovic nesse período, né? O próprio Nadal, mas o Nadal estava muito lesionado nessa fase. Então, uma análise de que o Federer em 2014, 2015 jogou um tênis absurdo, um tênis que em qualquer época anterior ou posterior provavelmente teria dado a ele uma série de Grand Slams e um domínio no mundo. Mas o que o Djokovic vinha fazendo
que era muito fora da curva e foi por um período bastante extenso, não apenas na temporada 2015, que nós confrontamos com 2016, mas o período de 2 anos, segundo semestre de 2014, o primeiro semestre de 2016 foi, aí sim eu posso dizer que foi o maior período seguido, né, em termos de domínio de um jogador. Estendendo para 4, 5 anos, a gente volta para aquele período do Federer consecutivo, 2004 a 2008, e depois, quando você vai estendendo, o Djokovic vai abarcando mais períodos dominantes sequenciais, né? Ele e o Federer que mais chegaram nesse patamar, né, de muito tempo atuando em alto nível. Então, conforme o recorte que você faça, vai ser um ou outro, né, em termos de domínio. Mas para 2 anos, então, esse período do Djokovic foi mais absurdo. Mas também o de 2011 dele havia sido completo absurdo. Então, se você pegar qualquer Australian Open dele nessa fase, os US Opens por ele vencidos foram completamente dominantes. Muito embora, diferentemente do Federer e do Nadal, o Djokovic nunca venceu um Grand Slam sem perder um set. Inclusive este atual, de 2023, Australian Open, que eu acredito que ele vai vencer, né? Ele já perdeu um set, né? Então é uma curiosidade, isso não diminui em nada, né? Mas é um estatístico, um feito estatístico que provavelmente ele não vai alcançar na carreira dele, que é uma vitória no Grand Slam sem perder sets. O Federer conseguiu isso 2 vezes, Nadal 3 ou 4 vezes e fez todas elas em Roland Garros, né? Mas a forma como o Djokovic foi dominante nesses períodos é absurdo. Mas ele também impingiu um outro período completamente dominante. Aí, embora os títulos não tenham sido tão uniformes, mas o período dele de 2019 a 2020, pré-pandêmico, fora 2018, né? Segundo semestre de 2018 ao início pré-pandemia ali, absurdo, 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 absurdo. E é nesse 2019 que vai estar as nossas duas escolhas para o Djokovic. Em 2019, o Grand Slam mais impressionante dele, em termos de display de performance, no Australian Open, né? Inclusive uma final contra o Nadal, 6-2, 6-3, 6-2, ou 6, enfim, absurdo, 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 né? E no mês de 2019, o Wimbledon, que ele vence contra o Federer, que eu fiz aqui no canal, qual foi o maior duelo, Djokovic-Federer, Djokovic-Nadal, Nadal-Federer. No Djokovic Federer foi escolhido o Wimbledon de 2019 e eu falei que eu acho que foi também o maior jogo da história do tênis. E naturalmente, se ele conseguiu essa proeza, deve ser a nossa escolha, o que não significa que eu não tenha tido outros tão impressionantes quanto Roland Garros de 2021 foi amazing, porque ele vence o Nadal na semifinal e na final diante do Tsitsipas ele consegue uma virada absolutamente homérica. Mas esse é o mais significativo, o Wimbledon de 2019. E do Rafael Nadal, nós já adiantamos algumas coisinhas aí. O domínio que ele exerce em Roland Garros é a maior simbiose atleta local que existe no esporte. O feito dele em Roland Garros é provavelmente o maior feito esportivo de todos, inclusive expandindo, né? Se pegar o que o Real Madrid faz na Champions League, o que em algum momento o Boston Celtics fez na NBA, a Ferrari fez na Fórmula 1 ou a Mercedes, eu ainda votaria como o Nadal em Roland Garros a coisa mais impressionante de se conseguir, né? Porque são muitos períodos, muitas situações que ele enfrentou, muitas adversidades e o fez. Então, o maior feito que existe no esporte, na minha visão, um esporte, uma modalidade, um tipo de feito, eu escolheria esse do Nadal em Roland Garros. São 14 títulos já. Ele vai tentar a todo custo um 15º. Acredito que ele não consiga, tá? Mas eu vou falar baixo, porque com relação ao Rafael Nadal, em Roland Garros, então, é um absurdo. Mas 2008, 2010 e 2017, se não me engano, foram os anos em que ele venceu sem perder sete. E acho que no de 2017, especificamente falando, ele ainda teve o recorde de menos games perdido, né?
jogou menos games. Eu vi uma imagem esses dias aí em que o número de horas que ele jogou em Roland Garros 2017 foi inferior ao que o Murray jogou este ano no Australian Open. Eu não sei o que é mais impressionante, porque o Murray, né, as condições físicas dele e o que ele enfrentou nesses jogos e venceu 2 deles, né, perdendo apenas o terceiro, é uma coisa totalmente fora da curva, digna de aplausos, né? Mas você pensar que um cara, num Grand Slam inteiro, jogou 12 horas, né? Absolutamente inigualável, eu diria, né? Então foram ali, acho que 35 ou 36 games perdidos. Ele superou um dos Grand Slams em Roland Garros também, do Borg, né? Que havia perdido talvez 38 games, e o Nadal perdeu 35 ou 36, alguma coisa assim. Mas para o Nadal, eu escolheria 2, né? 3 grandes slams assim que realmente foram muito impressionantes. O primeiro dele no Australian Open foi um absurdo, porque ele joga contra o Verdasco na sexta-feira, 5 horas e 14 minutos mais ou menos, né? Uma semifinal épica que foi decidida num tie-break ou num 7-5 ou 6-4. Numa dupla falta do Verdasco. Então, é um jogo que foi ao limite, realmente. Um dos mais impressionantes, assim, da história moderna do tênis. E também o de 2019 no US Open, né? Ele chega a abrir 2-0 contra o Medvedev, mas o Medvedev iguala e ele vai ter que buscar lá no final, né? Já com seus 33 anos, voltando de lesão, em muitas situações contra o Medvedev, num altíssimo nível de performance, ele consegue isso. Mas é contra o próprio Medvedev, em 2022, no Australian Open, Grand Slam mais impressionante do Nadal, e aí coloco que dos 3, né, o título mais absurdo. O Nadal vinha tendo dificuldades, inclusive contra o Manarino e outros jogos anteriores, mas o que ele faz contra o Medvedev, né? 2-0. No terceiro set, o Medvedev tendo a oportunidade de break points ali, já acho que estava 4-3 ou 3-2, e o que o Nadal consegue, né, com todas as condições físicas dele, passado esse tempo aí já do que nós vimos depois, dá para sacramentar que foi realmente o Grand Slam mais impressionante dos 3 e de tudo que eu vi no tênis e acompanhei, busquei, inclusive as maiores viradas da história, que eu já citei em algumas situações, alguns jogos, né? Inclusive pegando os maiores jogos da história do tênis, né? O Wimbledon de 2008, 2019, que eu citei, Australian Open de 2012, né? Que o Djokovic vence o Nadal, pegando os jogos de Borg, McEnroe, Connors e Borg, McEnroe, McEnroe e Landau, entre outros tantos. Nenhuma campanha foi tão impressionante, emocionante e embasbacante quanto a do Nadal no Australian Open de 2022. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.